Olá, então vamos começar um novo tópico na disciplina. Nós vamos começar a falar agora de equações não lineares. Um matemático conhecido, Stanisław Ulam, dizia que fenômenos não lineares está para a matemática como se na zoologia você fosse estudar tudo aquilo que é não elefante. Ou seja, que sistemas lineares são apenas uma pequena amostra do que realmente pode aparecer nos fenômenos da natureza para nós físicos e matemáticos. As equações não lineares não necessariamente precisam ser complicadas. Eu mostrei aqui duas equações simples, x² igual a 1 e seno de x igual a 0. Apesar de funções de uma só variável, se observa que a primeira tem duas soluções pelo menos, né? Você pode ter mais ou menos 1 como raiz, como a solução de raiz de 1. E no caso de seno de x é mais grave ainda. Você pode fazer x igual a 0 a solução, mais π também é a solução, 2π, 3π, 4π, você tem infinitas soluções para uma equação tão simples quanto essa, você considerando x em radianos. Como exemplo de aplicação de sistemas não lineares, a gente tem, por exemplo, o problema de localização de GPS, onde você tem pelo menos 3, daqui a pouco eu explico por que 4, mas você precisa de 3 satélites para determinar a posição de um corpo aqui na superfície da Terra. Cada um deles manda um sinal para o GPS que devolve. A distância entre o satélite e o ponto tem a ver com o tempo que leva o sinal do GPS até o satélite. Esse tempo é a distância entre o satélite e o corpo dividido pela velocidade da luz c. Então, se você tem aqui as coordenadas x, y, z do plano, e xs, ys, zs é do satélite S, que pode ser 1, 2 ou 3, essa distância é dada por essa expressão que é não linear. Tem quadrados e no final eu tiro a raiz quadrada de tudo isso. A gente precisa, na verdade, de 4 satélites, porque você precisa, sabe, sincronizar o tempo do seu GPS, no relógio ou no celular ou no aparelho que você estiver usando, com o tempo do satélite. Isso leva a uma incerteza, porque embora o satélite use relógios atômicos de altíssima precisão, os nossos GPS são mais simples. Então, um quarto satélite é necessário para dar maior precisão na localização e posição, ou a posição de um corpo no espaço. Mas o importante aqui é que isso é um sistema de equações não lineares, no caso aqui 4 equações, uma para cada satélite, incluindo um termo aqui de erro do tempo entre o GPS, aparelho e o satélite. Aproveitando o que a gente viu no método do gradiente, a gente sabe se para um sistema de equações lineares, em que a matriz A dos coeficientes é definida positiva, a gente tem uma situação exatamente como essa aqui, de um paraboloide, onde você pode começar de um dado ponto e pelo método gradiente você escolhe uma direção e vai até o mínimo. O mínimo, então, é a solução do meu sistema de equações. Para um sistema não linear, a situação é mais complicada, porque a gente tem vários mínimos locais. Então, o que acontece é que a solução pode depender, por exemplo, se você começa daqui, você chega a esse mínimo, mas se começar desse ponto, você chega a esse mínimo. Começando daqui, chega para outro e assim por diante. Então, a solução é extremamente dependente da sua condição inicial. Esse é um problema em fenômenos não lineares, essa dependência da condição inicial. De uma maneira mais formal, a gente tem esse sistema de equações, de n equações com n incógnitas xn, em que cada uma dessas aqui é uma equação que a princípio é não linear. Sendo não linear, eu não consigo escrever isso na forma de uma matriz. Então a saída é utilizar métodos parecidos com ponto fixo, tal como o método de Gauss ou de Jacobi, em que você pega essa função f e de alguma forma você tenta isolar todas as suas variáveis. A partir daí você começa de um valor tentativo x, recalcula um novo valor, bota aqui, recalcula e assim por diante, e espera que isso vá convergir para algum resultado. Então esse simplesmente é o método do ponto fixo, naturalmente estendido para sistemas com mais equações. Eu tenho aqui um exemplo. Então, 3 equações são altamente não lineares. Aqui tem x1 ao quadrado, é elevado a x1, x2. Aqui o x1 aparece por acaso da forma linear.
Então, são equações que envolvem funções tipo cosseno, potências exponenciais, seno e assim por diante. Então, nós temos que agora separar x1, x2 e x3, cada um de uma dessas equações. A gente não é obrigado a escolher o x1 dessa, aliás, aqui é não recomendado, porque já que está x1 ao quadrado, eu vou ter aquele problema que eu falei, de ter a raiz, eu tenho que escolher uma das duas raízes para escolher para definir qual vai ser a solução do meu sistema. Então vamos começar da terceira, que é a mais fácil, a gente sempre vai pelo método de preguiça. Então, dessa terceira equação eu tiro x1, é 1/3 do cosseno de x2 menos x3, menos 1/3 de meio, que dá 1/6. Eu posso fazer isso para o x2 eu escolhi tirar dessa equação, apesar disso tem uma raiz quadrada, e o x3 sai mais fácil dessa equação. Aqui o x3 é linear, aqui o x1 é linear, então essa foi a razão de eu ter optado por essa escolha de isolar as variáveis. Mas poderia ter usado outras, e possivelmente eu posso encontrar também, reescrevendo essas funções de maneira diferente, eu posso encontrar soluções diferentes. Então o próximo passo é escolher o valor de x0, 1, menos 1 e 1 para x1, x2 e x3, substituo aqui, recalculo o valor, substituo aqui, até que eu tenha um critério de convergência que eu posso definir mais à frente. A gente pode fazer isso tipo Gauss-Seidel, onde você calcula o x1 e aqui na hora de usar o x2 já usa o x1 atualizado, que a gente espera que vá convergir mais rápido, e no x3 você usa x1 e x2 já atualizados. A solução exata desse sistema é meio zero e menos π sobre 6. Dando detalhes aqui de como eu fiz isso para o nosso sistema, então eu fiz o programa principal dessa seguinte maneira, já utilizando tudo aquilo que a gente já desenvolveu, mas aqui tem um truque especial. O que eu vou usar aqui é um array de ponteiros. Então eu vou definir um tipo, isso aqui é só para ficar mais fácil a leitura, que seja do tipo double. Aqui tem parênteses, então são ponteiros para funções do tipo double. Tá? Aqui eu uso define n igual a 3, porque afinal vai ser aquele meu sistema de 3 equações, e eu tenho que escrevê-los explicitamente aqui como F1, F2, F3. Mas definindo esse novo tipo sistema, eu posso fazer um array que contém ponteiros para cada uma das funções. Tá? Então eu não preciso mandar calcular F1 de x, F2 de x ou F3. Eu mando calcular a equação e passo o parâmetro 0, 1 ou 2, que aí ele escolhe ou essa função, ou essa, ou essa. Você vai ver que isso simplifica bastante a escrita do programa. Então a gente lê um vetor que vai ser o nosso chute inicial, né, de tamanho m, que vai ser lido do vetor. Eu peço aqui para imprimir o vetor só para a gente ver o resultado. E faço uma função ponto fixo NL, em que eu entro o meu sistema de equações, o valor tentativo x, com n equações, e isso me retorna a norma, ou seja, a diferença entre o x que entrou e o x que vai sair. Esse x vai ser modificado, então, no ponto fixo. Eu peço para imprimir esse vetor x, então, é aquele x1, x2 superior, é a melhor aproximação para as raízes. Peço para imprimir a norma e faço isso enquanto a norma é maior do que a tolerância, que eu escolhi aqui 1 é menos 8. Vamos dar uma olhada agora, então, como é que fica essa função ponto fixo, que ela é bastante simples de escrever. Então, a função ponto fixo fica, entra o n, entra o meu sistema f e o x. Aqui eu vou pegar um vetor temporário xa, que é para guardar o valor com que x entrou para poder calcular a norma entre esse valor e o x já modificado. Simples assim. Então a gente faz um for em todas as equações, guardo o valor de x inicial no xa, que é x anterior, faço xi ser o meu f de x, então aqui fica fácil. Observa, aqui é como se fizesse F1, F2, F3, só que ao invés de escrever if i igual a 0, escolha F1, if i igual a 1, escolha F2,
eu fiz um array de funções e ele chama diretamente cada uma das funções que eu defini anteriormente. Essas funções são aquelas x igual a, esse é o f de x, que eu botei aqui. No meu gráfico anterior, ou no meu slide anterior, eu chamei isso aqui de g, ou seja, é o lado direito da equação com o x de um lado, tá? Como a gente faz no método ponto fixo. O x anterior, então, eu vou guardar a diferença entre esse valor e o valor x, então o xa vai ter isso, e ele vai retornar a norma desse vetor, que é a norma da diferença entre o x anterior e o x. Prontinho, com isso acabou o programa. Então você vê que é bastante simples. Se a gente voltar para o principal, ele retorna a norma e aí eu posso pedir para imprimir o x, que é a minha melhor aproximação. Fiz isso no programa principal de novo para poder acompanhar com interações como o meu valor de x é modificado. O que nós vamos ver agora é algumas aplicações e algumas soluções para a gente ver o quão robusto é esse método. Então vamos testar o nosso programa do método do ponto fixo. Então eu tenho um arquivo de entrada chamado chute.dat, que vocês podem ver. Então tem 3 componentes, da mesma maneira que o nosso lê, com componentes 1, 1 e 1. Esse é o chute inicial para resolver aquele problema. Se vocês lembram, a solução exata era meio, 0 e menos π sobre 6. Então vamos ver como funciona. Ponto fixo não linear, chute.dat. Então está aí a saída do programa. Eu começo com 1. Aí depois do primeiro passo ele já cai para esses valores, 0, 3, 4, 9. Você observa que a raiz é 5, então ele cai mais do que precisava. O 1 cai para 0,5 e esse aqui rapidamente cai para 0,5226. Isso era esperado porque, como a gente está usando uma receita daquela tipo Gauss, esse primeiro chute vai ser o pior, esse vai ser melhorado porque já pega o primeiro bem feito e esse melhor ainda. Então esse aqui já está próximo, bem próximo do valor final, que é o π sobre 6. Se observa que os primeiros passos, o primeiro e o segundo passo, são relativamente grandes, vai de 1 para 0,35 e aí para 0,49. E do terceiro passo em diante, o que eu tenho são passos necessários apenas para refinar bastante a solução do meu problema. Aqui, ó, eu já tinha 5, 2, 3, 6, 4 casas decimais está correto. Aqui com 8, que seria o 5 vezes 10 a menos 8, e o meio. A norma aqui é 10 a menos 4, essa última coluna é a norma. Tá? Então ele funciona direitinho nesse programa. Vamos ver se a gente der um chute um pouco pior. Você pode chutar, por exemplo, 10, 10 e 10, que está bem distante do valor esperado. Rodando o programa novamente, você observa que mesmo colocando mais distante, ele foi capaz de chegar na precisão desejada, que era o 10 a menos 8, aqui é 10 a menos 9, né, com um passo a menos do que o anterior. Para fazer a comparação justa, isso não quer dizer que quanto mais longe, melhor. Mas para fazer a comparação justa, você tem que observar que esse aqui chegou com 5 passos em 10 a menos 11 e esse em 10 a menos 9. Embora ainda fosse melhor, porque esse aqui tem norma 10 a menos 8. Tá? Então você vê que é um método que a gente chama de robusto, quer dizer, mudando a condição inicial, ele conseguiu chegar a valores que são relativamente, que são bons, com boa precisão e com um número pequeno de passos. Vamos botar mais um, mais diferente ainda, ó. Menos 10 e 10. De novo ele precisa de 4 passos, daqui por diante foram os mesmos valores, apesar de ter trocado o sinal menos 10. Né? Então você observa aqui, curioso, eu comecei com um chute diferente, agora em princípio pior, porque menos 10 está distante do meio, né? E aqui ainda era o 10, esse menos 10 tão distante quanto esse, mas na verdade, por causa da simetria das equações, eles tiveram o mesmo resultado, tanto dessa distância
quanto dessa distância aqui. Com isso a gente mostra que o método ponto fixo é um método razoavelmente robusto, né? Depende pouco da condição inicial e leva para a solução do problema. Isso nem sempre vai acontecer, e você nota que aqui ele vai encontrar um único mínimo, mesmo que esse sistema tenha mais de uma solução. Para isso eu teria que modificar aquelas minhas equações. No próximo vídeo a gente vai ver um método diferente, que é o método de Newton-Raphson, que é uma extensão do método que vocês viram na disciplina anterior para a solução de uma raiz. Agora a gente vai ver estender o método para um sistema de equações. Tá bom? Então, vejo vocês lá. Até lá!